pudéssemos guiar a nossa imaginação até um encontro mais próximo com Jesus, até ouvir o que ele fala, olhar as pessoas que estão com ele, entrar dentro de uma cena bíblica. Parece muito difícil? Mas é isso mesmo que você vai aprender hoje, como que através dos filmes nós podemos fazer essa experiência. Então fique conosco até o final do vídeo, porque lá você vai descobrir também um bônus que a gente tem para você, para te ensinar também, te ajudar nesse caminho de ensinar as crianças a fazer essa experiência com Jesus. No nosso primeiro episódio dessa segunda edição da Sagrado Play and Pray, a gente falou um pouco sobre a oração contemplativa, sobre os passos que a gente ia seguir até chegar nesse ponto final. Se você não assistiu, a gente vai deixar aqui ou um card ou na descrição, um pouco sobre esses primeiros passos, né? Esse primeiro vídeo que a gente deixou para vocês também, para entender um pouco a proposta dessa Sagrada Play and Pray segunda edição. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse estilo de oração contemplativa e como é que a gente pode guiar as crianças. A gente vai fazer uma experiência também através de um livro que a gente vai indicar para vocês. Quando se fala em oração contemplativa ou em contemplação da vida de Jesus, não tem como a gente não lembrar de Santo Inácio e da experiência que ele colocou para nós através dos exercícios espirituais, que é exatamente esse utilizar da nossa imaginação para poder entrar em uma cena bíblica e conversar com os personagens. Esse estilo de oração, ele provoca em nós uma oração mais afetiva, né? Ele nos leva a uma oração mais afetiva, que é exatamente aquela que nos faz depois lembrar mesmo de quem é Jesus, nos faz criar um relacionamento mais próximo. Por isso que quando a gente fala em imaginação, a gente tem que lembrar que as crianças têm um dom natural para isso. E por isso a gente aproveita dessa mesma imaginação que eles têm para entrá-los, né, ajudá-los a entrar nessa cena bíblica. Mas é claro que isso exige também de nós um protagonismo. Então a gente, como educador, como catequista, como professor e como pais, nós temos também, é claro, essa responsabilidade em guiá-los através dessa experiência. Por isso que toda a experiência que a gente vai propor agora, tanto os objetivos, como esse fruto final depois do filme, ele vai depender muito de você, que é o educador que vai conversar com ele, seja pai, seja mãe, seja aquele que vai, no caso, conduzir a criança a essa experiência, tem um papel fundamental a partir de agora. Essa nossa primeira experiência de oração, ela vai partir das sugestões de alguns filmes que a gente vai dar para você no final. Mas o que ela fala? O que ela tem como premissa? Que essa experiência ela precisa ser registrada. Então, uma coisa que é importante nesse primeiro momento é criar um espaço onde a criança possa registrar. Na verdade, a gente pode falar de adquirir, né? Se você pode pegar um caderno que você tem em casa, ou mesmo as folhas soltas talvez não seja interessante, porque o caderno em si, ele indica essa sequência, né? Então, na verdade, é importante que tenha um lugar onde que seja um caderno de oração, nós chamamos caderno de oração, mas você pode chamar caderno de experiências, caderno de aventuras, aquilo que for mais interessante. E esse caderno, ele vai servir para que no final do filme e dessa experiência de oração, seja feito um registro que você vai poder retomar mais tarde com a criança, no fim da semana, ou no fim do mês, ou quando você se propor aí a ter esse momento com ela. Nós vamos utilizar algumas das experiências que são utilizadas nesse livro Orar com as Imagens da Alma. Não sei se vocês conhecem, é um livro bem interessante porque ele fala da experiência de um pai com suas 4 filhas, né? Ele fez a experiência dos exercícios de Santo Inácio e ele queria ensinar as crianças a também ter essa experiência, a também conhecer esse Jesus mais de perto. Então a gente vai começar a seguir algumas das indicações, por isso que também isso tem a ver com o nosso bônus no final do vídeo. A gente vai poder indicar esse caminho a partir de um percurso bem pedagógico, porque ele parte desde uma imagem de Deus que ama todas as coisas, que é a experiência que a gente vai propor hoje, até a nossa missão no mundo também, como participantes da missão de Jesus. Então o que a gente tem a partir de toda essa experiência que a gente fez com ele, agora o que nós temos que fazer também, né? E mais do que fazer, é claro, o que Deus fala de si para nós, o que Deus revela de nós para nós mesmos. É uma experiência bem profunda, mas que ela vai acontecendo aos poucos, né? Para que a criança possa ir também ali adquirindo esse gosto pela oração, que não seja uma coisa tarefa de casa, mas que seja um momento em que ela esteja mesmo à vontade para estar com você que está conduzindo e com o próprio Deus. Por isso, o que você vai precisar?
além de assistir o filme com a criança, além dos passos que a gente comentou antes, né, no primeiro vídeo, você vai precisar de um momento em que você possa estar com seu filho ou com seu aluno, né, ao menos uns 30 minutos, porque nesse momento é onde você vai conseguir fazer o gancho entre a reflexão e a oração ao final do filme. Então, o que a gente vai propor para você agora é a primeira experiência, onde fala que Deus ama todas as coisas. No final dessa experiência, o que a criança vai ter que falar? Isso ela vai falar mesmo, porque você vai falar e ela vai repetir, né? Qual é a parte mais importante da história? A parte mais importante da história é que Deus ama muitas coisas. Então isso é a frase que vai ficar ali gravada, vai ficar ecoando, né, no coração dessa criança no final da experiência. Qual é a parte mais importante? Que Deus ama muitas coisas. Essa é a primeira experiência que nós vamos fazer hoje e eu vou fazer um pouquinho agora com vocês um passo a passo sobre esse estilo de oração, a oração contemplativa. Como é que ela deve ser guiada também. Como nós falamos no primeiro vídeo, é importante que no final do filme você faça algumas perguntas. E nesse caso, dessa experiência especificamente, as perguntas seriam: o que você achou de mais bonito? O que te chamou mais atenção? Então, a partir dessas perguntas, a gente vai entrar num momento de oração. Para poder entrar no momento de oração, é importante que a criança esteja calma. Então, por isso que o primeiro passo, ele supõe que você faça uma respiração, ao menos umas 3 vezes. Pede para a criança fechar os olhos e respirar 3 vezes profundamente, junto com você. Então você respira junto com ela 3 vezes para que ela também se acalme. Isso num primeiro momento, para algumas crianças pode ser mais fácil, para outras mais difícil, mas é importante que ela vá fazendo essa experiência e aos poucos ela vai se acostumando, já não vai ser mais nada muito estranho para ela. E ao final ela já vai poder estar mais habituada também a esse tipo de oração e a esse momento que vocês vão fazer juntos. É importante ressaltar que esse momento não precisa ser necessariamente logo após o filme. Se você acha que é melhor fazer no momento em que a criança está mais tranquila, chamá-la de repente num momento no final de tarde, onde já o próprio clima, né, nos leva também a querer estar mais tranquilos, então você pode escolher um momento, sim, não necessariamente após o filme. É claro que como ela vai estar com essa imagem ainda na consciência dela, ela vai ficar lembrando das belezas ali que ela viu nesse filme, como é o objetivo de hoje. Depois então de respirar algumas vezes, você pode rezar com Deus, né? Rezar para Ele, rezar com Ele para Deus e pedir que Deus abra o seu coração, que Deus abra as suas mãos para poder conhecê-lo cada vez mais, para que vocês possam estar mais unidos a Ele. Então eu vou rezar a oração proposta no livro. Deus, eu oro para que libertes nossa imaginação e nos ajudes a te ouvir falar conosco durante esse tempo juntos. Abrimos nossas mãos para ti, abrimos nossos ouvidos para ti. Nessa experiência, a gente precisa de algumas pausas entre uma contemplação e outra. Nesse momento, você pode pedir já para o seu filho, para a sua filha ou para o seu aluno fechar os olhos. E aqui eu vou fazer a leitura de alguns trechos da contemplação conduzida e você vai dando algumas pausas entre uma frase e outra, entre um trecho e outro. E eu vou fazer aqui agora com você essa experiência, um modelo para você também utilizar nesse primeiro momento de oração, nessa primeira experiência com eles. Feche os olhos. Imagine comigo que você tem a capacidade de voar. Imagine comigo que você pode voar como super-homem. Aonde você iria? O que você veria? Imagine que você está voando e observando como o chão se afasta de você. Você sente a pressão do vento enquanto voa cada vez mais rápido. Imagine que você começa a perceber como as coisas são lindas, como a grama é bonita e verde. Você percebe as folhas, olha para um lado, vê um grande número de árvores balançando ao vento. À distância você vê um pouco de água, parece o oceano, e segue em direção à praia. Imagine que você mergulha na água e de alguma forma você é capaz de respirar debaixo da água.
Você está nadando com milhares de peixes. Há peixes laranja, peixes brilhantes, eles são lindos. Você passa nadando por uma tartaruga marinha, por um grupo de golfinhos. Você é cativado por tanta beleza ao seu redor. Você está cercado pela bela criação de Deus. Há tantas coisas embaixo da água que são amadas por Deus. Agora imagine que você nada até a superfície, até a água e voa. Enquanto voa, você sente o sol secar o seu corpo e começa a pensar para onde deve voar em seguida. Voa rápido, atravessa os oceanos e rapidamente vê belas montanhas. Vê grandes florestas tropicais. Existem tantos lugares nesse mundo, há tanta beleza, há tantas coisas na criação de Deus, tantas coisas e lugares que Deus ama. Agora você imagina voando direto para o céu. Você começa a atravessar a atmosfera como um foguete e olha para trás e vê a Terra ficando cada vez menor. Isso é lindo. Olha esse planeta. Olha o azul, o verde. Olha como a Terra vai ficando marrom, avermelhada. Todas as pessoas que já existiram e viveram nesse pequeno planeta, todas elas foram amadas por Deus desde o início. Mantenha os olhos fechados e imagine que você está flutuando no espaço. Você olha para um lado e para o outro, vê os planetas, vê o vermelho brilhante de Marte, os anéis de Saturno, milhares de estrelas brilhando. Tudo aqui é lindo. Há tantas coisas no espaço que Deus ama. Agora, você voa para a Terra. Na Terra, você se senta na grama para ouvir os pássaros. Olha os esquilos, as raposas, as corujas, os coelhos. Imagina um grande caminho à sua frente. Você se levanta e vai caminhando. Sentindo o vento, você chega ao final de um caminho e tem que escolher entre duas estradas, uma à direita e uma à esquerda. No ponto do caminho, em que ele se divide em dois, você precisa decidir para qual caminho você quer ir. Agora que você escolheu, imagina que você está andando por essa trilha e percebe que, saindo da floresta, você encontra uma grande clareira, um lugar onde não tem árvores, mas onde você pode caminhar e olhar tantas flores bonitas. Observe a beleza dessas flores. Pegue uma flor, cheire essa flor, veja que bom o seu perfume. Como é o perfume dessa flor? Como você se sente cercado por tanta beleza? Observe o campo de flores, a brisa soprando e como o céu está azul. Esse mundo é um lugar bom. Há tantas coisas lindas aqui. Há tantas coisas para explorar, para conhecer. Há tantas coisas na criação do mundo que Deus ama. A parte mais importante dessa história é que Deus ama muitas coisas. No final dessa experiência, eu te faço a pergunta: qual é a parte mais importante da história? Aqui ele responde: a parte mais importante da história é que Deus ama muitas coisas. Não sei se deu para entender o propósito da experiência, mas é exatamente uma contemplação guiada.
É aqui que você vai levar a criança a fazer a experiência de entrar dentro de uma cena. Nos próximos episódios, a gente também vai falar sobre como ela entra em uma cena bíblica, dando a indicação da passagem específica. Nessa primeira experiência, é importante que a criança aprenda a entrar na cena e a se sentir um personagem dela, poder observar as pessoas, observar a natureza, observar as coisas, porque isso vai ser importante para os próximos passos que a gente vai fazer. Algumas indicações, então. A gente fez a experiência, é importante que a criança registre agora essa experiência. Esse livro ele foi pensado e feito um teste com crianças entre 9 e 12 anos, porque elas têm um pouco mais de capacidade também de entender algumas mensagens mais profundas, mas nada impede que você faça com crianças menores ou até maiores. Também foram feitas experiências com idosos e dizem que foi muito bom. Então, você pode fazer experiência também com outras faixas etárias. É importante que, então, ao final da experiência, a criança registre, pode ser através de um desenho, uma frase, a forma como a criança gosta de se expressar. E que isso não seja como uma tarefa, mas como um registro de experiência. Porque aí, ao final do mês ou ao final da semana, você pode também refletir com ela e retomar aquilo ali. O que é importante durante essa semana, depois de fazer a experiência, é você perguntar algumas vezes para a criança aquilo que ela percebeu de bonito no seu dia, porque isso faz com que a experiência não fique só naquele momento. Então, de repente, algumas outras noites, não sei se você vai rezar com essa criança durante a noite, mas perguntar, e hoje, como foi o seu dia? O que você percebeu de bonito? E ela vai começar também a perceber, não, a experiência não foi só naquele momento, mas ela tem que se estender durante a vida. E sem que você fale isso, ela vai conseguir entender. Existem 3 filmes que eles podem nos ajudar a falar sobre isso, né? Sobre como Deus ama todas as coisas e como Ele também criou todas as coisas belas. A primeira indicação que eu dou do filme é Moana, que acho que é um mar de aventuras, eu estou lendo aqui a minha cola. Ele é de 2016 e é um filme que tem paisagens muito bonitas, apesar de ser uma animação. Então ele é um filme bem interessante para trabalhar também esse tema. A segunda opção seria o filme O Lorax, que é um rapaz que ele vai procurar para sua amada, né, uma árvore de verdade, e também isso se faz a experiência de como a natureza é importante para nós. E o terceiro filme, que também é bem conhecido, as crianças gostam, é Procurando Nemo, que fala sobre todo esse mundo da vida marítima e também como nessa experiência a gente também retoma um pouco isso. Se você acha que seu filho se interessa mais por esse filme, também é uma proposta que pode ser então feita, no caso pode ser assistir esse filme para que depois se faça essa experiência também. Como eu comentei com vocês, a gente vai partir de algumas experiências feitas e registradas nesse livro, do Jared Patrick Boyd. Ele foi um pai de família, ele é um pastor, inclusive, que fez experiências com as suas filhas dos exercícios inacianos. Então, algumas experiências como essa que a gente leu hoje, elas estão nesse livro. E o que é interessante que nós conseguimos agora como um bônus para você? Você pode acessar o site da Loyola, loyola.com.br, e a gente conseguiu um cupom de desconto de 40% na compra desse livro pelo site. Então, esse cupom especial da Sagrado Rede de Educação, que é o Sagrado 40, onde você tem 40% de desconto na compra desse livro, ele fica disponível só até o dia 30 de novembro. Então, você corre lá para conseguir comprar. É um livro que é muito interessante. Como a gente vai fazer algumas experiências através desse livro, e a gente não vai poder deixar disponível o livro para vocês também, mas a gente vai conduzindo aqui a experiência também através dos textos elaborados por ele, é interessante também que você tenha. Se te interessa, então essa é uma oportunidade que a gente está dando para você também se aprofundar um pouco mais e fazer esse caminho. Nesse livro, ele faz 36 experiências como essa, ele programou mais ou menos 1 ano de experiências. Então é interessante para você que quer aí fazer um caminho completo de oração e de contemplação com os seus filhos, né? Ensinando eles a rezar, seus filhos, seus alunos. É interessante também aproveitar, então, essa oportunidade que a gente está dando para vocês, tá bom? Coisa para a gente poder fechar, eu acho que é importante que você que está conduzindo as crianças também tenha um momento para fazer uma experiência, né, com Deus. E é interessante, nós vamos deixar aqui para você, para que você possa rezar, não sei, num card ou disponível no link, acho que é mais tranquilo, um link para você poder pegar o Cântico das Criaturas de São Francisco. Ele faz um louvor a Deus por toda a criação. E é muito bonito mesmo. Ele vale a pena para que você leia, para que você reze e faça a experiência também desse Deus que ama muito todas as coisas que Ele criou e que criou um mundo muito bonito para nós, né? Preparou todo esse ambiente para que a gente possa cuidar também. Então, que Ele nos ajude nessa experiência.
Se você ainda não deixou o seu like neste vídeo, por favor, isso nos ajuda muito, né? E também os comentários que vocês colocam, porque é a partir deles que a gente começa a construir agora os outros episódios e a gente vai entendendo também por onde o Espírito Santo quer nos guiar, onde está sendo mais acolhido, onde tem sido mais proveitoso para vocês. Por isso que é importante você comentar, compartilhar, dar o seu like e a gente também sabe que, olha, a gente está indo pelo caminho certo. Então vamos lá. Então é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.